Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. O mundo está prestes a tomar uma decisão que poderá interferir no futuro do planeta e na sobrevivência da espécie humana e dos ecossistemas. A Conferência de Copenhague começa amanhã. Governos, cientistas, especialistas e lideranças da sociedade civil vão se reunir durante 12 dias para discutir soluções a fim de combater o aquecimento global e as mudanças climáticas. A Conferência das Partes, mais conhecida como COP15, é o assunto do programa de hoje. Rubens Born, coordenador da ONG Vitae Civilis, que já participou de diversas conferências da ONU, nos conta quais são as expectativas e como funciona a COP15. Em entrevista ao nosso programa, João Wagner Silva Alves, engenheiro da CETESB, fala sobre o mercado de carbono no Brasil e no mundo. E veja quais são as novas regras da inspeção veicular que verifica a emissão de gases do efeito estufa nos carros da cidade de São Paulo. É amanhã. A Conferência de Copenhague, mais conhecida como COP15, começa nesta segunda-feira. Lideranças da sociedade civil, governos, especialistas e ONGs vão discutir soluções para combater o aquecimento global e as mudanças climáticas. A fim de entender melhor como funciona a COP15, o Viver Sustentável foi conversar com Rubens Born, coordenador da ONG Vitae Civilis, que já participou de diversas conferências da ONU sobre o clima. O mundo vai discutir entre os dias 7 e 18 deste mês os impactos dos gases de efeito estufa e as mudanças climáticas. Copenhague, na Dinamarca, será sede da COP15. O evento está sendo esperado com grandes expectativas por diversos governos, cientistas, organizações não governamentais, empresas e pessoas interessadas na resolução dos problemas relacionados ao aquecimento global. Participar é um desafio enorme, porque enquanto organização da sociedade civil, ainda mais nós aqui no Vitae Civilis, que estaremos com uma delegação mais numerosa que a gente já teve em todas as COPs, 6 ou 7 pessoas da nossa organização, é uma responsabilidade grande no momento que a gente vai ter que ficar, digamos, na cola, demandando os representantes governamentais para que tomem aquelas decisões que a gente espera, e vamos buscar com vídeos, com o nosso boletim informativo, com o Twitter, com a internet, está informando a sociedade brasileira do que está acontecendo a cada dia lá na COP. De acordo com o 4º relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, órgão que reúne os mais renomados especialistas em clima do mundo, caso a temperatura da Terra aumente mais que 2 graus Celsius em relação à era pré-industrial, as alterações climáticas sairão do controle. O aumento da temperatura média global acima de 2 graus no final desse século representará consequências catastróficas. Os ecossistemas perderão sua capacidade de se manter em equilíbrio, de prover serviços ambientais. Isso afetará a agricultura, causará migrações, o aumento da incidência de doenças veiculadas por vetores, de tal maneira que os distúrbios ambientais, econômicos e sociais serão tão graves que coloquem em risco a própria paz no planeta. Para frear o aumento da temperatura na atmosfera, é preciso reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Mas diminuir as emissões implica em modificações profundas no modelo de desenvolvimento econômico e social de cada país. As soluções seriam a redução do uso de combustíveis fósseis, a opção por matrizes energéticas mais limpas e renováveis, o fim do desmatamento e a mudança de nossos hábitos de consumo e estilos de vida. As mudanças não são fáceis, por isso até agora diversos governos têm mostrado resistência à redução de suas emissões de carbono. O Brasil estabeleceu metas de 36% a 39% na redução de emissões de carbono até 2020. Para que o aumento da temperatura fique inferior e bem inferior a 2 graus Celsius, é preciso colocar o planeta numa trajetória de emissões que significa 40% de redução até 2020, 80% em 2050. E isso que nós esperamos em Copenhague. A convenção vai trabalhar com o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Isso significa que os países industrializados, que começaram a emitir mais cedo e lançam uma quantidade maior de CO2 e outros gases de efeito estufa na atmosfera, em função de seu modelo de crescimento econômico, devem arcar com uma parcela maior na conta do corte de carbono.
Por isso, a expectativa é de que os países ricos assumam metas de redução de 25% a 40% de seus níveis de emissão em relação ao ano de 1990 até 2020. A COP15 tem um papel fundamental se ela tomar decisões que correspondam não somente às expectativas geradas em Bali, ao plano de ação de Bali, mas também que correspondam a decisões que levem o planeta para trajetórias de redução de emissões, 40% nos países industrializados até 2020 e o engajamento dos principais países em desenvolvimento. A Convenção de Clima e a COP15 são, de fato, um passo marcante para colocar o planeta na trajetória de desenvolvimento sustentável. Agora é torcer para que as metas sejam impostas e cumpridas por todos os países. Olá, meu nome é Ananda, eu faço design de moda e eu tenho uma pergunta. Quais são as principais expectativas da Conferência de Copenhague? Na primeira semana de dezembro, em Copenhague, na Dinamarca, a ONU estará reunida para discutir sobre o futuro do Protocolo de Kyoto. Ou seja, quais são as metas que deverão ser cumpridas por todos os países para reduzir as emissões de gases do efeito estufa no período após 2012. Espera-se que o bom senso prevaleça, que a solidariedade internacional prevaleça e as metas aprovadas sejam imensamente mais rigorosas e imediatas para que se consiga de fato enfrentar e combater os problemas do aquecimento global. Meu nome é Paulo Geroldo e eu sou estudante de jornalismo. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Deputado, o senhor será um dos representantes oficiais da Câmara dos Deputados na COP15. Qual é a contribuição do Parlamento Brasileiro para essa conferência? O governo brasileiro anunciou metas voluntárias de redução de gases do efeito estufa. Sem dúvida nenhuma, metas voluntárias não são metas para serem discutidas numa reunião da ONU. Uma reunião como a de Copenhague é para discutir metas compulsórias, metas obrigatórias, que aprovadas, como foi o protocolo de Kyoto, precisam depois serem ratificadas pelos parlamentos de cada um dos países signatários da ONU para se transformar numa lei universal que deverá ser seguida por todos os países. Portanto, metas voluntárias não vão fazer a menor diferença numa conferência como esta em dezembro na Dinamarca. Por isso, nós esperamos que até dezembro o governo reveja a sua posição e transforme estas metas em metas alicerçadas numa lei para que elas possam ser mensuráveis, questionadas, medidas e cobradas. No próximo bloco, o Viver Sustentável conversa com João Wagner Silva Alves, engenheiro da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB. Fique ligado. O Viver Sustentável pergunta: em que cidade foi realizada a primeira Conferência do Clima que aconteceu em 1972? Letra A, Londres, Inglaterra. B, Paris, França. C, Estocolmo, Suécia. Ou D, Roma, Itália? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou em qual cidade foi realizada a primeira Conferência do Clima que aconteceu em 1972. A resposta correta é letra C, Estocolmo. O Viver Sustentável está de volta para falar da Conferência do Clima em Copenhague. Amanhã, a COP15, a Conferência de Copenhague, dá início às discussões sobre o clima do planeta.
Uma das soluções que podem ajudar a neutralizar o CO2 emitido na atmosfera é o mercado de carbono. O engenheiro João Wagner Silva Alves, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, nos fala sobre o assunto. O professor José Goldenberg declarou recentemente de que o mercado de carbono, criado pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo previsto no Protocolo de Quioto, foi a mais consistente transferência de recursos dos países desenvolvidos para os países emergentes. Professor João Wagner Alves, como é que funciona esse mecanismo do crédito de carbono, do mercado de desenvolvimento limpo? Em primeiro lugar, é uma honra estar falando com o deputado Mendes Tami, e sobre a declaração do professor Goldenberg, ela é absolutamente correta. O mercado de carbono, ele prevê, a partir do artigo 12 do Protocolo de Quioto, que é uma lei internacional aprovada pelo nosso legislativo, a criação e a oportunidade de que projetos sejam desenvolvidos aqui no Brasil, e projetos dos mais diferentes tipos, como os de queima de biogás, o de florestamento ou o de troca de combustível. São esses projetos que podem reduzir as emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. Gases de efeito estufa são essas substâncias que estão sendo lançadas na atmosfera e que acabam provocando o aquecimento global. Então, os gases de efeito estufa, uma vez evitados o seu lançamento, ele pode, por um processo de certificação, gerar quantidades de recursos muito interessantes para os investidores brasileiros e aí com isso reduzir os custos operacionais brasileiros, gerando desenvolvimento no Brasil e permitindo que os países desenvolvidos contribuam ou cumpram com os seus compromissos assumidos no Protocolo de Quioto, reduzindo as suas emissões. Uma empresa que aqui no Brasil desenvolva um projeto de redução das emissões de gases do efeito estufa, ou um projeto de sequestro do CO2 que já está acumulado na atmosfera. Aí ela vende esses créditos para uma empresa de um país desenvolvido ou para um país desenvolvido? É para uma empresa, isso. É um exemplo muito bom sobre esse fato que o senhor contou agora para nós, é o caso do aterro Bandeirantes em São Paulo. Há 2 anos atrás, na Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo, na BMF, ocorreu uma cerimônia que foi o leilão dos créditos carbono gerados pelo aterro Bandeirantes. Lá no aterro Bandeirantes, quem passa, quem conhece, esse é um aterro que fica na cidade de São Paulo, às margens da rodovia dos Bandeirantes. Passou anos, esse aterro opera desde a década de 70. Ele passou anos queimando biogás a céu aberto. E aí, em 2002 mais ou menos, a empresa que opera o aterro Bandeirantes, após todo um procedimento jurídico para que aquilo fosse feito, conseguiu queimar aquele biogás, gerando energia elétrica. Esse é um projeto de um grande banco brasileiro que alimenta todas as agências desse banco com a energia elétrica que é gerada pelo aterro Bandeirantes. São 20 megawatts de energia elétrica gerada, suficiente para alimentar alguns shopping centers, por exemplo, só para a gente ter uma ideia de grandeza de quanto de energia é gerada ali. E há 2 anos atrás foi feito um leilão dos créditos de carbono do aterro Bandeirantes. E estavam participando do leilão investidores, bancos de todo o mundo. No final do leilão, que durou mais ou menos 1h30, o grupo Fortis, que é um grande banco da Holanda, comprou os créditos de carbono, são 800 mil toneladas de CO2 equivalente, a 12,20 €, gerando uma receita de mais ou menos 35 milhões de reais que foi aplicado naquela vizinhança. Então o recurso vem de investidores, vem de empresas que têm metas assumidas nos seus países. Nós já temos aqui no Brasil praticamente 10% dos projetos mundialmente aprovados de créditos de carbono. O Brasil responde por 10%, muito menos do que a Índia e a China, mas são 10%. Esses projetos já estão sendo desenvolvidos, já estão sendo aplicados. Qual vai ser a tributação ou qual vai ser a legislação aplicável a esses 200 projetos brasileiros que já foram aprovados? A legislação que incide sobre esses projetos, ela vem do Protocolo de Quioto, que é a legislação internacional e que permitiu que esses projetos acontecessem. Vale comentar que o Brasil tem 10% dos projetos do mundo, mas que os projetos brasileiros são melhores.
eles são mais rigorosos, são mais consistentes na sua forma de elaboração e na sua forma de fiscalização. O governo brasileiro é muito rigoroso, criou uma legislação que garante, primeiro, que o projeto de crédito de carbono, ele gera desenvolvimento sustentável no território brasileiro. Esse projeto gera emprego, gera distribuição de renda, distribuição de tecnologia, tem vários critérios que a legislação brasileira, e só ela, implica para que ele seja aprovado em território nacional. A aprovação de um projeto de crédito de carbono é competência de cada país e eles não são necessariamente iguais nos diferentes países. Os projetos brasileiros são muito melhores que os projetos de China e Índia em especial. São muito mais difíceis de elaboração. Bom, a legislação ela vai definir a tributação desses projetos como prestação de serviço. Por quê? Não é um bem, ele não tem um imóvel, não tem um produto, é um serviço que vai ser prestado com a geração do crédito de carbono e com a redução das emissões que vão ser registradas por um procedimento de certificação. Eu apresentei um projeto de lei dizendo que no caso dos leilões do Proinfa e outros promovidos pelo governo federal, o detentor dos créditos de carbono é o empreendedor. Por que isso? Parece tão óbvio que o empreendedor seja o detentor dos créditos de carbono e possa vendê-los. Ocorre que a legislação brasileira, nesses casos, desses leilões incentivados, diz que o detentor é o governo federal. Ocorre que o governo federal não prepara os projetos de certificação, não faz nada e esse dinheiro é perdido. Na sua avaliação, esse projeto passar para o empreendedor os direitos a esse crédito, desde, é claro, que ele pague a certificadora, que ele elabore o projeto, que ele consiga transformar em créditos de carbono, pode vir a ser um estímulo significativo, pode influir no preço que ele vai oferecer nesse leilão, ele oferecer menos porque ele já está descontando o que ele pode ganhar do crédito de carbono, isso pode ter algum impacto? Mais que incentivo, deputado, os créditos de carbono, na minha opinião, eles trazem um ganho adicional para o seu empreendedor que vai além do recurso que ele consegue ganhar, seja um valor mais alto ou mais baixo com crédito de carbono. É o da imagem da empresa que tem o projeto de crédito de carbono sob sua execução. Então, ter um projeto de carbono implica em ganho de recursos sim, mas implica principalmente num ganho de imagem, porque quem tem um projeto de crédito de carbono trabalha com excelência, trabalha então. Por quê? O crédito de carbono, como prevê a legislação brasileira, ele implica que a empresa paga impostos, que tem uma legislação trabalhista e toda ela sendo cumprida. Então, só vai fazer projeto de crédito de carbono, só vão fazer os melhores. E aí, uma vez tendo o projeto de crédito de carbono, ele vai ganhar, é claro, e se o quanto mais melhor, mais uma vez, a repartição dos recursos é uma questão muito polêmica. Enquanto investidor, eu quero o recurso para mim. Enquanto defensor da coisa pública, como é o meu caso, eu quero que o dinheiro vá para a sociedade, como foi no caso da Prefeitura de São Paulo, gerando desenvolvimento. São Paulo, o governo José Serra, foi o primeiro estado a aprovar uma política estadual de mudanças climáticas, assumindo a redução de gases do efeito estufa em 20% até 2020 em relação ao que era emitido em 2005. Isso. Na sua avaliação, o que é que falta para que a gente consiga que muitos outros estados também possam vir a aderir a essa concepção de que há urgência, de que nós não podemos postergar o enfrentamento do aquecimento global? Desde aqueles filmes hollywoodianos que mostram uma grande tsunami invadindo Nova York e alagando tudo, com mudanças climáticas devastadoras, ou aqueles documentários como o do Al Gore que mostram os fundamentos das mudanças climáticas, eu acho que falta conscientização, sabe? Porque no momento em que a população toma consciência e começa a pressionar o seu representante no legislativo, o governador, aí vem de cima para baixo, né, que tem a oportunidade de tomar conhecimento desse tipo de problema e aí começa a cobrar dos seus subordinados esse tipo de ação, então as coisas começam a acontecer. Eu acho que São Paulo é uma vitrine para o resto do Brasil e deve influenciar com essa medida que foi tomada aqui, não só a adoção de metas, porque a meta é um processo final envolvido, porque a gente precisa primeiro
entender o que são os gases de efeito estufa, entender como é que eles são gerados, quais são as medidas que podem fazer com que eles sejam reduzidos e aí sim chegar nas medidas efetivas, né, de redução de emissão. Então é um processo longo, deputado, que demanda capacitação, demanda entender o problema e isso eventualmente não esteja acontecendo nos demais estados do país. Bom, nós acreditamos também que esse projeto de São Paulo possa até vir a induzir o governo federal a assumir a assunção de metas quantificáveis, mensuráveis de redução de gases do efeito estufa. Queria cumprimentá-lo pela sua participação e agradecer a sua participação e cumprimentar a CETESB por ter nos seus quadros um técnico qualificado como você. Muito obrigado. Eu agradeço em nome da CETESB, que é um órgão público, né, que então está aqui para trabalhar em nome do interesse público e atender às necessidades da nossa população. No próximo bloco, você vai descobrir quais são as novas regras da inspeção veicular da cidade de São Paulo. Um mecanismo que ajuda a regular a emissão de CO2 causada pelos transportes. Não saia daí! Você sabia que um estudo feito pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, concluiu que o etanol de cana é capaz de reduzir em 73% as emissões de dióxido de carbono na atmosfera se usado no lugar da gasolina? O Brasil é o país que mais utiliza etanol de cana nos veículos. Portanto, motorista, colabore com o meio ambiente. Use combustíveis renováveis. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, cada brasileiro é responsável pela emissão de 10 toneladas de gás carbônico em média por ano. Para neutralizar essa emissão, seria necessário o plantio de 48 árvores. Como o Brasil tem cerca de 190 milhões de habitantes, teríamos de plantar anualmente 9 bilhões de árvores para neutralizarmos nossas emissões de gás carbônico. Então não seria mais prático e eficiente mudarmos a nossa forma de produzir e consumir? O Viver Sustentável de hoje fala sobre a Conferência do Clima em Copenhague. São Paulo dá um grande passo na corrida por um meio ambiente mais saudável. A aprovação da Lei Estadual de Mudanças Climáticas, que prevê a redução de 20% das emissões de gases do efeito estufa, é um modelo a ser seguido pelo mundo todo. Um dos mecanismos que vão ajudar nessa redução é a inspeção veicular. Para 2010, as regras serão diferentes. Confira na matéria. Os transportes são um dos principais emissores de gases do efeito estufa na atmosfera. Durante a queima de combustível, são gerados gases como o monóxido de carbono e os hidrocarbonetos. Os veículos mais novos são capazes de emitir menos poluentes, mas a regulagem do motor deve estar em dia. A falta de manutenção pode aumentar os índices de emissões. Os veículos mais antigos também precisam revisar a regulagem dos motores para que liberem menos poluentes. Mas a cidade de São Paulo começa a respirar um ar mais saudável desde o primeiro semestre deste ano. O município iniciou em 2008 um projeto que inspeciona as emissões de gases do efeito estufa causadas pelos veículos. Em 2008, nós inspecionamos toda a frota diesel, porque diesel é a frota que tem maior impacto na questão da qualidade do ar. Em 2009, esse ano, nós inspecionamos toda a frota diesel, toda a frota de motos, que é uma frota que vem crescendo e também é responsável por boa parte das emissões, e cerca de 30% da frota de automóveis, e que foi a frota dos automóveis fabricados de 2003 em diante. Mas as regras da inspeção veicular vão mudar em 2010, por isso é preciso estar atento. Para o ano que vem, nós estaremos introduzindo toda a frota de automóveis. Então é importante lembrar, fica aqui um aviso, para que aqueles que não precisaram fazer esse ano, vão fazê-lo o ano que vem. O ano que vem nós teremos 100% da frota diesel, 100% da frota de motos e 100% da frota de automóveis. Aqueles que já passaram pela inspeção esse ano, já tiveram um
certa forma, uma experiência. Muitos já ajustaram seu veículo, já fizeram a manutenção adequada. Então fica aqui o alerta, o aviso, para que aqueles com os carros mais antigos já vão preparando os veículos, já procurem o seu mecânico de confiança, faça a sua manutenção para não terem uma surpresa o ano que vem. As novas regras trarão eficácia no programa. Os limites de emissão de gases do efeito estufa ficarão mais rigorosos em 2010. De acordo com um estudo feito neste ano, os veículos podem emitir ainda menos poluentes na atmosfera. Basicamente, esses novos ajustes estão focados na frota de automóvel e na frota de motos. Na frota de automóvel, nós estamos diminuindo os limites para os carros de 2003 em diante. Os limites hoje para os carros mais novos, em termos de monóxido de carbono, é de 1% e de hidrocarboneto de 700 ppm. Isso agora vai ser de 0,3 para os veículos novos, em termos de monóxido de carbono, e 100 ppm de hidrocarboneto. Ou seja, nós temos uma redução significativa nesses limites. O programa de inspeção veicular é comemorado com sucesso. Os ganhos, tanto para o meio ambiente quanto à saúde pública, somam números positivos. Já esse ano, só nos primeiros 6 meses, nós tivemos um ganho dos carros que foram reparados equivalente à retirada de 200 mil veículos de circulação. Com esse ajuste dos novos limites, essa tendência é aumentar esse número, ou seja, nós vamos reduzir ainda mais as emissões na cidade de São Paulo. Se você é proprietário de carro, moto ou veículos de grande porte, programe-se para a inspeção veicular do ano que vem. Não há nenhuma penalidade de ir e fazer a inspeção, muito pelo contrário, você vai estar regularizando a sua situação e contribuindo principalmente para as emissões na cidade de São Paulo. O objetivo do programa não é exatamente reprovar os veículos, mas é de conscientizar o proprietário de que ele tem de manter o carro de acordo com o que ele foi fabricado. É isso que vai garantir as baixas emissões com que ele foi fabricado. Você também pode colaborar com o ar que respiramos. Meu nome é Selma, eu sou contadora. Tami, o Lula disse que se adotarmos medidas de redução de emissões, poderemos comprometer as taxas de crescimento do país. Até onde isso é verdade? Não acredito, por 2 razões. Primeiro, porque há um imenso espaço para reduzirmos as nossas emissões sem afetar o nível de produção. Por exemplo, na redução do desperdício de energia, nós temos um imenso espaço a caminhar. Na diminuição do desmatamento, também nós temos um imenso espaço a caminhar, e desmatar para produzir gado é algo que gera pouquíssimos empregos. Por outro lado, se substituirmos energias sujas por energias limpas, nós podemos gerar empregos. Essas novas tecnologias são intensivas de mão de obra, muito mais intensivas de mão de obra do que as energias convencionais. Portanto, nós temos um imenso espaço para estimular a geração de empregos verdes. Você também pode participar do nosso programa. Mande suas sugestões de temas e perguntas para o e-mail contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de matérias dos programas anteriores pelo site viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!